Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para discutir, trazer um tema de geografia que é muito importante, que são blocos econômicos. Blocos econômicos que, por definição, um bloco econômico é definido como um grande grupo de países que visam aumentar trocas comerciais regionais, expandindo ali seus dados econômicos, como PIB, emprego, multinacionais entre países, poder de compra da população, viagem também entre a população é visado também facilitar esse deslocamento, entre outras coisas, né, que define o bloco econômico. Mas hoje o foco da aula é um bloco econômico específico, que é a União Europeia. Mas de início, é bom falar que antes da União Europeia existir, né, antes do século passado, a gente tem esse movimento no século passado de criação da União Europeia a partir de várias iniciativas, a gente tem, ao longo da história, diversas tentativas de unificação desse continente. Tentativas essas que não eram nada pacíficas, né? Assim como quase de certa forma não é ainda hoje na Europa, no Pacífico, a gente está vivendo uma guerra nesse momento. Essas outras unificações tinham características bem expansionistas ali, de dominação, assassinato, pá. Então, dá uma breve olhada, vamos começar uma breve olhada histórica, só sei que é uma aula de geografia, mas a formação desse bloco econômico tem todo um histórico que leva até ele, né? E o primeiro a ser destacado, primeira tentativa de unificação, é claramente o Império Romano. O Império Romano, que é frequentemente considerado aí uma das principais tentativas de unificação da Europa ao longo da sua história, e que durante vários séculos governou uma grande parte da Europa, indo ali da Península Ibérica, bom, como dito, indo ali de Portugal, passando pela Espanha e pegando um pouco ali da França, que é a Península Ibérica, e indo até o Oriente Médio. Essa foi a área que o Império Romano dominou durante séculos aí. Outro importante tentativa de unificação que a gente tem na história do continente europeu é o Sacro Império Românico Germânico. O Sacro Império Românico Germânico, estabelecido no século IX, no caso, foi uma confederação de territórios europeus governada por um imperador. Sua autoridade variou ali durante os séculos. E o Sacro Império Românico, o Sacro Império Romano Germânico, buscou unificar ali a Europa Central e também a Europa Ocidental, né? Fazer essa unificação entre as duas partes. Outra tentativa de unificação que a gente teve é o Congresso de Viena, que após guerras napoleônicas, a gente tem ali o Congresso de Viena em 1814 até 1815, que buscava promover a paz na Europa. Não buscou ali uma unificação total como a União Europeia, como a gente tem hoje, mas foi um movimento que mostra o interesse europeu em ter essa unificação, né, de ter no imaginário europeu, ao longo da sua história, uma tentativa de sempre se unificar para resolver problemas e afins. Outra tentativa, um pouco mais recente e antes do da União Europeia ou das tentativas que sucedem ela após a Segunda Guerra Mundial, ainda na Primeira Guerra Mundial a gente tem a Liga das Nações. A Liga das Nações, fundada em 1920, após essa Primeira Guerra Mundial, foi uma organização internacional criada para promover uma cooperação e resolver pacificamente disputa entre essas nações, né, para não ter novamente um conflito como a gente teve na Primeira Guerra Mundial, mas falhou, né, porque a gente tem a Segunda Guerra depois e pá e tal. Então, esse breve apanhado, esses três citados, mostram que
a Europa, de certa forma, seja diferentes povos, sempre tentaram dominar ali para unificar de forma super violenta, mas há essa tentativa, essa esse ar no imaginário europeu de unificação supranacional para poder superar os seus problemas, né, que só temos após uma catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. Agora, a fim de ter a participação de todos, de quem está aí, ouvindo e os alunos, gostaria de deixar uma pergunta. Se vocês têm ideia de algum movimento de unificação ou tentativa de unificação no pós-Segunda Guerra Mundial e se sabem o motivo da tentativa de unificação. Ótima resposta, né? Realmente, a tentativa de unificação vem após uma Europa devastada e em crise depois da Segunda Guerra Mundial, como já ressaltado anteriormente. E também vem junto ali com o medo do europeu, do povo na Europa, de ter um conflito dessa magnitude novamente ocorrendo ali no seu continente. Então eles buscaram a unificação, mesmo com povos que historicamente eles estejam em conflito e não se deem bem, como os francos, a França e a Alemanha, os francos germânicos, mas eles buscaram ali de certa forma algumas unificações e que vão ser ressaltadas posteriormente pelo minha colega que vai vir a seguir. Tchau. Boa tarde. Como mencionado anteriormente pelo nosso colega, a União Europeia é uma organização política e econômica composta atualmente por 27 países membros. Essa união teve início com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o CECA, em 1951, que buscava regular a produção desses recursos fundamentais para a economia da época. Desde então, a União Europeia passou por um longo processo de integração, culminando na formação do mercado comum e da moeda única, o euro. No entanto, a construção e a manutenção da União Europeia não foram tarefas fáceis. A diversidade cultural, política e econômica se sobressaía muito. Então, muitas vezes eles tinham desacordos, não conseguiam entrar em um acordo na qual todos estivessem felizes. Portanto, a ascensão, né, dessa União Europeia foi um desafio para os países membros. Questões como soberania nacional, as políticas de migração e os diferentes interesses econômicos muitas vezes requeriam negociações muito complexas e muitos compromissos para alcançar acordos comuns, já que cada país da Europa tem a sua própria soberania nacional, tem as suas próprias políticas de migração. Então, para entrar num acordo em qual todos estivessem felizes, eram necessárias negociações muito complexas que às vezes nem se chegava a um acordo comum, apenas era algo deixado para baixo dos panos. Enfim, agora eu gostaria de envolver vocês numa pergunta. Na sua opinião, quais são os benefícios da União Europeia e quais são os desafios que ela enfrenta atualmente? Excelentes pontos levantados. Bom, voltando com os benefícios da União Europeia, né, que perguntei anteriormente para vocês, na opinião de vocês, quais seriam os benefícios desse bloco econômico. Os benefícios da União Europeia é a livre circulação de pessoas, bens e serviços, que, consequentemente, traz, assim, como eu posso dizer, revoluções econômicas para os países membros que antes não eram tão favorecidos como os mais populares, né? Vamos assim por dizer.
além de uma maior influência coletiva em assuntos globais. A partir do momento em que a União Europeia entrou em vigor, ela, ela ganhou um cenário muito importante na mídia mundial, como um bloco econômico com um enorme potencial enorme no sentido de competir com potências econômicas poderosíssimas, como os Estados Unidos, China. Mas, em questão do desafio, é verdade que os desafios assim persistem, como a busca por uma maior coesão entre os países e a resolução de crises econômicas e políticas. Porque, como eu disse anteriormente, os acordos eram muito complexos por conta de suas diferenças culturais, econômicas, políticas. Podia existir um cenário em que um país que tivesse políticas de imigração leves ter que negociar com um país com políticas de imigrações muito rigorosas. E essas negociações ficarem complexas ao ponto de não conseguir se entrar em um acordo, porque ninguém gostaria de ceder uma parte do acordo. Enfim, no entanto, esse se mostra, né, um dos maiores desafios da União Europeia, que é essa coesão, que é todo mundo concordar por um bem maior. Bom, e com isso, a gente conclui por aqui a primeira parte da nossa aula sobre União Europeia e integração, né, da União Europeia. Enfim, uma boa aula para vocês daqui para frente. Bom dia, Tchau. pessoal. A partir de agora, nós vamos tratar um pouco sobre o processo de criação da União Europeia e seus desdobramentos históricos até os dias atuais. Em 1992, logo após a desintegração da União Soviética e um pouco antes da queda do Muro de Berlim, que resultou na reunificação alemã, que por consequência o fim do bloco socialista, logo ali no começo dos anos 90, líderes de 12 países europeus decidiram assinar o Tratado de Maastricht, tratado esse que deu origem à atual União Europeia. E os líderes desses países fundadores dessa organização, eles se comprometeram a promover uma política financeira propícia a uma sincronização, uma harmonização das economias nacionais com os demais países. Aí você me perguntam, qual é o interesse nisso? Eles respondem que o interesse estava na criação de uma moeda única, que no caso é o euro, para ser usado entre os países membros. Embora nem todos os países membros da União Europeia aceitam utilizar essa moeda. A União Europeia também estava interessada na livre circulação de pessoas entre as fronteiras de seus países integrantes. E esse desejo foi concretizado com a oficialização da área Schengen, que fez surgir o conceito de cidadão europeu. Mas nem todo mundo estava feliz com isso, principalmente a elite britânica, que sempre foi contrária a essa política imigratória da União Europeia. E através de um plebiscito foi decidida a saída do Reino Unido do bloco. Esse discurso anti-imigração impulsionou outros líderes e partidos conservadores na Europa, como Marine Le Pen na França, Viktor Orbán na Hungria e o Partido Alternativa na Alemanha. Nesse processo de progressiva integração política entre os países da União Europeia, também criou uma discussão se de fato existe uma real soberania entre os países membros dessa organização perante organizações supranacionais como a própria União Europeia ou a OTAN. E a OTAN, para quem não sabe, uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos e utilizada por eles como contraponto ao poderio militar russo e que evidencia uma relação de submissão dos países europeus aos interesses americanos. Dentre esses países integrantes da União Europeia, o que se destaca é justamente a Alemanha, que representa 24% de toda a economia do grupo, o que a torna hegemônica
economicamente e politicamente dentro dessa união. E outra coisa, para finalizar aqui a aula, é que a União Europeia, o processo de integração da União Europeia, ela fez diminuir as tensões regionais, como separatistas, como por exemplo na Catalunha, no País Basco, ambos na Espanha, na Sardenha, que pertence à Itália, no País de Gales e na Escócia, que pertence ao Reino Unido, na Bretanha, que pertence à França. E todos esses movimentos eles foram suplantados sobre o poder da União Europeia. Olá, sou André Leone e vou falar sobre a União Europeia. O que foi a União Europeia? A União Europeia é um grande grupo, um grande bloco econômico. Como surgiu? Ela surge depois da Segunda Guerra Mundial, que encontra uma Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial e precisando ser reconstruída. Como essa Europa ia se reconstruir? Surge essa ideia de se juntarem, da união fazer a força. Então eles se juntaram, principalmente os países com maior recurso industrial e maior recurso energético, que lá basicamente nessa época era o carvão. Eles se reúnem. E lembrando que nesse momento inicia-se a disputa adensa-se a disputa ali entre capitalismo e socialismo. E então, os Estados Unidos, como cabeça do capitalismo, queria trazer o maior número possível de países para o seu lado. E a Rússia, com o socialismo, também disputava esses territórios. Esses territórios agora em territórios de influência. E quem conseguiu levar foi os Estados Unidos, com o oferecimento de recursos financeiros, de financiamento para a reconstrução da Europa. Claro que esses recursos tinham suas contrapartidas. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos ganha um aliado, diria até mais, um subordinado, porque a economia da União Europeia, da Europa, fica dependente do aporte financeiro dos Estados Unidos. Com isso, avança-se. Cria-se lá na Europa a SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, intensificando mais quem tinha recursos tecnológicos e financeiros. E quando eu falo de adensar, eu falo de adensar mesmo, de quem eram os países que tinham as indústrias de carvão e aço, de aço, que é toda a parte metalúrgica de produção. E com isso vai adensando, cada vez vai ficando mais adensado. Anda-se mais, surge a Europa dos Seis. O que seria essa Europa dos Seis? É a Europa dos 6 países. De novo, os países mais desenvolvidos e com maior acesso à tecnologia. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha. A Europa avança-se mais, ela vai modelando e melhorando seus arranjos lá com os países membros. E aí eles criam o MCE, que é o Mercado Comum Europeu, onde possibilitava livre circulação de pessoas e de mercadorias entre os membros. Com esse aporte financeiro, avança-se mais um pouco e vamos para o Tratado de Maastricht, que foi o que realmente criou a moeda euro. E esses países, alguns aderiram ao euro, outros não. Capital financeiro, como a gente viu, o capital financeiro é muito importante e de vital importância para a criação do bloco econômico europeu.
Capital industrial também, porque todo essa visão de reconstrução da Europa foi baseada nisso. Foi baseada, né, na indústria, na SECA, que é a comunidade de carvão e aço. A crise econômica ela se dá início com a crise do petróleo da OPEP. O que foi essa crise econômica da OPEP? Essa crise econômica da OPEP foi os maiores produtores de petróleo se juntaram, criaram também um bloco para se defender, porque não era eles que determinavam o preço do petróleo, e sim os Estados Unidos. Então eles reuniram, criaram um grupo e eles, a partir desse momento, começaram a ditar os preços do petróleo. Não seria mais os outros que ditariam o preço, seriam eles, os produtores de petróleo, que ditariam os preços do petróleo. Com isso, a Europa sofre muito, porque o grande calcanhar de Aquiles da Europa, da União Europeia e da Europa em si, é a energia. Eles têm uma carência enorme por energia. E eles, hoje em dia, e naquela época era baseada a energia deles no carvão, e eles, até hoje, eles dependem da energia, fugiu aqui a mente, da energia nuclear e energia de outros países, principalmente o gás natural da Rússia, que é o que é responsável pelo aquecimento de quase toda a Europa. O maior responsável por manter a Europa aquecida. Sem o gás natural da Rússia, que vem da Rússia, a Europa morre de frio. Então ela tem uma carência enorme por energia. Então anda-se mais um pouco. Vem 2008 com a crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos, uma crise financeira. Essa crise financeira foi, na realidade, um roubo, um desvio, uma fraude financeira, porque as hipotecas eram vendidas sobre a mesma hipoteca, a garantia de uma hipoteca servia para a mesma hipoteca. E os auditores e as grandes auditorias ganhavam pela produção e pela quantidade de financiamento que era feito. Então eles fraudaram o mercado financeiro americano, principalmente o americano, que sofreu muito com isso. E quem paga sempre a dívida do mercado financeiro é o Estado. É o Estado que vem socorrer essas pessoas, esses entes lá. Com isso, os Estados Unidos disse: eu estou precisando dos meus dinheiros de volta. Eu preciso fazer esse aporte financeiro de volta. Preciso que o meu dinheiro que eu fiz financiamento, que eu emprestei, volte para mim. Volte para cá. Volte para os Estados Unidos. Com isso, ele fez uma retirada muito grande de dólares da União Europeia. E a União Europeia depende desse dinheiro, depende desse dinheiro do financiamento lá dos Estados Unidos para girar sua economia. Então ela sofreu por tabela pela crise financeira dos Estados Unidos. E isso favoreceu e isso proporcionou algumas coisas. Adoção de medidas de austeridade, ou seja, corte de gastos públicos, para poder sanar isso. Coloquei até essa charge aí do lado, não falei da outra, terminei passando, que é uma explicação. Como esse bloco da União Europeia é desigual e ele é, ao mesmo tempo, controverso, né? Tem alguns países ali, daquele grupo dos 6, que estão quebrados, né? Os porquinhos, significa ali os porquinhos quebrados, e a própria União Europeia. Com essa fuga do capital, com essa retirada de novo
do capital dos dólares americanos de volta para eles, lá a Europa sofreu. Porque esse bloco da União Europeia, ela existe porque ela tenta colocar em pé de igualdade os desiguais, mas não de uma forma clara e fácil. O exemplo é a Grécia, que quebrou e era mantida e amparada pelos demais. Então, a Alemanha, que tinha a maior arrecadação e a maior produção financeira, cobria indiretamente esses outros países, principalmente a Grécia. E gerou essa polêmica e até o Brexit, que é a saída de países da União Europeia. Os efeitos desses cortes de gastos públicos, a gente sabe que é desemprego, diminuição do consumo, falência de bancos e fechamento de empresas. Com isso, aflora novamente o discurso da extrema-direita contra a imigração. Quem é o culpado dessa situação toda, da falta de emprego, da diminuição de consumo, da falência de bancos e fechamento de empresas? O imigrante pobre, principalmente o imigrante que vem da África. A velha cantilena de sempre. É sempre os imigrantes, e o elástico sempre parte com o mais fraco. Então, isso foi uma breve explicação sobre o bloco da União Europeia e o que é a União Europeia, de forma sintética, para que todo mundo possa entender. E agradeço aqui a atenção de todos. Muito obrigado. Rapaziada, a gente chega ao final da nossa aula mais um dia, né? A gente aprendeu muitas coisas hoje sobre a União Europeia, sobre os blocos econômicos em geral, mas principalmente sobre a União Europeia. A gente aprendeu sobre suas fases, sobre seus tratados, sobre que país participou ou não, em que fase também, que é muito importante. Então, faltando 30 minutinhos aí para acabar a aula, a gente vai agora passar uma avaliação para a gente ver como vocês estão, quantos vocês adquiriram do conhecimento. Qualquer dúvida é só chamar. Questões bem simples de afirmativa verdadeira ou falsa. As falsas vocês vão ter que justificar. Coisa bem tranquila, bem suave. Vou ler aqui agora, vocês anotam. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Bora aqui para a primeira questão. A União Europeia foi fundada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover a paz e a cooperação entre os países europeus. Essa aí, quem tá ligado, tá ligado. Questão simples. Não vou falar muito, mas Benelux lá, quem prestou atenção na aula já sabe, já tá ligado, bem fácil. A segunda questão de verdadeiro ou falso vai ser: a União Europeia possui atualmente 28 países. Isso aí, quem prestou atenção muito da aula, mais pro finalzinho da aula, a gente já deu essa resposta, bem tranquilinha, bem fácil. Então bora lá pra próxima. A terceira afirmação aqui já trata sobre um tratado, né? O Tratado de Lisboa, que ele estabeleceu a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Vocês se lembram da carta? Foi falado mais pro final da aula, que foi meio que uma homenagem aos direitos humanos, que a carta trazia 54 artigos com 7 capítulos que visavam a igualdade, solidariedade, justiça, liberdade, direitos iguais, tudo junto nessa carta que foi feita na União Europeia. Aí vocês vão ver se essa afirmação é verdadeira ou falsa. A quarta afirmação é: a União Europeia é uma organização exclusivamente econômica e não tem nenhuma dimensão política. Essa aí é mamão com açúcar. Facinho, facinho. Fácil, fácil, fácil. Quem prestou atenção sabe. Facílimo. Porque aí você vai ter que entender o que são blocos econômicos, para que servem eles, coisa que a gente falou na aula, tá no apontamento que vocês escreveram. Então, coisas bem suaves, bem tranquilos. Bora agora para a quinta e última, para ficar tranquilex. Responder 10 minutinhos aí, tá. Agora, quinta. A livre circulação de pessoas é um dos principais fundamentos da União Europeia. Outra coisa, meu Deus, tão básica, eu tô me arrependendo de fazer tão fácil assim. Porque tranquilo, não com açúcar, tudo facinho, tudo tá. Lê o apontamento, dá uma nova lida, porque você já vai achar a resposta facinho. Tudo no apontamento, 10 minutinhos aí, 15.
para vocês responderem. Falta 30 minutos ainda para ela acabar, então tranquilo, respirem. Quiserem sair para beber uma água, voltar para responder, tudo uma nice, tudo tranquilo. Bora. Olá, gente. Boa noite. Vamos para a correção agora dos exercícios que nós propusemos para avaliar o aprendizado de vocês durante essa aula sobre a União Europeia, certo? Então, o exercício é composto de 5 questões, onde existe uma afirmativa e vocês precisam dizer se é verdadeiro ou falso. O que for falso, vocês precisam justificar por que ele é falso. Agora, durante a correção, para que vocês consigam fixar melhor, caso tenham errado, eu vou também explicar as verdadeiras, porque elas são verdadeiras, tá bom? E nós vamos então iniciar com a primeira questão, que diz que a União Europeia foi fundada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover a paz e a cooperação entre os países europeus. Isso é verdadeiro ou falso? Se já tiveram tempo para responder, essa questão ela é correta. Sim, a União Europeia, a concepção dela inicia-se em 1957, não como União Europeia, claro, mas 6 países membros já começam a se organizar e como bloco. E isso perdura até hoje. E só nos anos 90 que eles assumem essa denominação de União Europeia, né? E então, portanto, a questão é correta. A segunda questão, ela diz que a União Europeia possui 28 países membros atualmente. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, porque atualmente a União Europeia conta apenas com 27 países, já que o Reino Unido ele abandonou o bloco em 2020. Com a ascensão da extrema-direita pelo mundo, a União Europeia abriu um plebiscito entre os seus cidadãos, o Reino Unido abriu um plebiscito entre os seus cidadãos para que eles optassem se continuariam ou se sairiam da União Europeia. A maior parte da população escolheu que o Estado-membro deveria sair. E eles se retiraram em 2020. Foi um processo complicado e longo, porque num país cada vez mais globalizado, você viver isolado, como eles optaram por viver, é muito mais complicado. Principalmente que o Reino Unido ele é uma ilha. Então isso ainda dificulta ainda mais. São 27 países, né? Então os países fundadores são a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. Em 73, então, mais 2 países. E aí você tem a Dinamarca e a Irlanda nesse ano. Em 81 entra mais um país, que é a Grécia. Em 86 entram também mais 2 países, que é a Espanha e Portugal. No ano de 95, né, existem mais 3 países também que começam a fazer parte da União Europeia, que é a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Em 2004, muitos países são anexados ao bloco para ajudar a fortalecer mesmo a economia e entendendo que é um mundo globalizado e que eles precisavam se unir para continuar mais fortes. Então você entra aí o Chipre, a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, a Hungria, a Letônia, Malta e a Polônia e a Chequia. Esses países eles não são países principais, não são as maiores economias da União Europeia, mas eles são extremamente importantes, né, para que o bloco dê certo, para que o bloco desse certo. E em 2007 entram mais 2 países, que é a Bulgária e a Romênia, e em 2013 que entra a Croácia. Né? E em 2020, como nós já tínhamos dito, o Reino Unido ele abandona a União Europeia. E foi um processo doloroso para o país, porque sair da União Europeia não é fácil, sair de um bloco como esse. Existem algumas sanções que você precisa cumprir por sair do bloco. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz que o Tratado de Lisboa estabeleceu a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
Isso é verdadeiro ou falso? Sim, é verdadeiro. A União Europeia, esse Tratado de Lisboa, ele dá como se fosse um norte para a União Europeia, o principal norte para eles. Eles já existiam, alguns tratados, mas é a União Europeia quem vai amarrar todos esses pensamentos entre os países membros, né? Então ela diz, por exemplo, esse tratado ele diz que fundada nos valores do respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias, numa sociedade onde o pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre mulheres e homens prevaleçam. A questão 4, ela diz que a União Europeia é uma organização exclusivamente econômica e não tem nenhuma dimensão política. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Né? Nós sabemos que a União Europeia ela não existe só para proteger os Estados-membros no âmbito econômico. Então, ela protege também esses Estados no âmbito político, no âmbito cultural, no âmbito econômico. Então, são várias frentes que eles se protegem mesmo, né? Em relação aos diversos países que existem no mundo, aos diversos blocos, né? Numa sociedade cada vez mais globalizada, a necessidade de conviver em bloco para se proteger é muito grande. Então, esse é um dos principais objetivos, que é a proteção deles, né? Então, portanto, a questão é falsa, né? A questão 5 agora, ela diz que a livre circulação de pessoa é um dos princípios fundamentais da União Europeia. Isso é verdadeiro ou falso? Exatamente, isso é verdadeiro. Entre os países da União Europeia, o trânsito entre os cidadãos, os membros, né, eles podem transitar livremente de um país para outro, sem precisar da necessidade de visto para passar de um país para outro. Então isso facilita também a circulação de mercadorias entre os países membros. Então, portanto, dentre as questões citadas, apenas a questão 2 e 4 são erradas, elas são falsas. Eu justifiquei as verdadeiras para que quem errou pudesse entender onde foi que errou. E, consequentemente, termina sendo um aprendizado também. Termina sendo uma revisão do que nós vimos até aqui. E basicamente é isso. Nós estamos encerrando nossa aula. E nos encontramos provavelmente na próxima aula para falar sobre outros blocos econômicos, a importância deles para o mundo, a importância política, econômica, social, cultural, né? Sempre ter em mente que esses blocos eles não existem por um único objetivo. Existem outros objetivos também que fazem parte disso. Tá bom? Uma boa noite a todos. Espero que tenham compreendido todo o conteúdo.